Caro telespectador, você acha que só está faltando água e luz no Brasil? Não. Também falta segurança, educação e principalmente saúde, que por descaso leva à morte de milhares de pessoas nos corredores dos hospitais públicos. Será que é falta de dinheiro nos cofres do governo para investir no país? Claro que não. Segundo o Impostômetro, só no mês de janeiro de 2015, o brasileiro já pagou de tributos mais de 210 bilhões de reais. Sabe o que realmente está faltando no Brasil? Faltam políticos honestos, que não vendam seus ideais em troca de financiamento de campanha, que não barganhem o futuro da nação para obter benefícios pessoais. Empresas éticas que não aceitem pagar propina e leis severas que acabem de vez com a impunidade. Falta à sociedade, que outrora foi às ruas para exaltar "Oh, o povo acordou!", sair novamente do sono profundo e cobrar de volta os bilhões desviados que foram parar nos paraísos fiscais e os presentes dados graciosamente aos países coligados à corrupção do governo federal. Falta memória. Porque em 1988, o roqueiro Cazuza já cantava a desilusão com a corrupção brasileira. 26 anos se passaram e esta canção continua mais atual do que nunca. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Só não podemos deixar que falte coragem para mudar e restabelecer a ordem e o progresso que consta na nossa amada bandeira brasileira. Chega de tanta desordem e retrocesso. Reaja, Brasil! O povo tem condições de mudar a história. Reaja, Brasil! Vamos mudar a história. Caro telespectador, com tantas notícias nos jornais sobre corrupção, o programa Direito e Justiça em Foco não poderia deixar de abordar esse tema tão discutido no âmbito nacional. O convidado de hoje é o jornalista Jorge Serrão, responsável pelo site Alerta Total, um blog diário de política, economia e assuntos estratégicos que conhece muito bem o assunto. Com frequência, ouvimos falar que para acabar com a corrupção do país, devemos fazer uma reforma política. Mas, para que você possa entender bem o que isso significa, vou explicar de forma didática como funciona a eleição de um parlamentar do Brasil. O sistema eleitoral adotado no Brasil é o proporcional, através do qual elegemos deputados federais, deputados estaduais e vereadores. O eleitor pode votar em qualquer candidato, de qualquer partido, que concorra em seu estado. Nesse tipo de sistema eleitoral, não basta que um candidato obtenha determinado número de votos para que se consagre vencedor. É preciso que seu partido, no somatório de todos os votos dados a seus candidatos, tenha recebido um número mínimo de votos. Se o partido não atingir esse quociente eleitoral, nem mesmo seu candidato mais bem votado poderá ser eleito. Através desse sistema, é possível que um candidato seja eleito apesar de ter recebido apenas um voto. Isso pode ocorrer se a legenda tiver poucos candidatos.
porque os votos que sobram de um candidato com expressiva votação acabam garantindo vagas para outros candidatos do partido. Jorge Serrão, esse tipo de sistema político brasileiro favorece a corrupção? Favorece, a gente depois vai explicar detalhadamente por que ele favorece. Hoje, já há uma certeza absoluta, temos que mudar esse modelo de representação política no Brasil. Ele é causador de corrupção porque as pessoas, para se elegerem hoje no Brasil, têm que gastar muito dinheiro. Então, Jorge, quer dizer que se eu resolver, de repente, mudar a minha profissão e quiser ser deputado, vereador, eu posso concorrer e com bastante dinheiro, ou seja, eu necessito de bastante dinheiro? Sim, primeira coisa que você tem que arrumar é quem te consiga muito dinheiro, bastantes milhões de reais sobrando para financiar a sua campanha eleitoral. Porque o nosso modelo é distorcido. Você hoje, a gente aqui no Brasil tinha que ter um modelo distrital ou distrital misto, para que você pudesse votar naquele candidato próximo de você. Isso de cara baratearia o custo da campanha eleitoral. Porque hoje o candidato, para fazer uma campanha, ele tem que fazer campanha em nível estadual. Você pega um estado gigante como Minas, São Paulo, Pará, como é que esse cara vai fazer? Quanto que o cara tem que gastar de dinheiro para fazer campanha num estado em estados gigantescos como esse? Mas, em tese, você então não se comprometeria com o seu financiador? Olha, toda vez, essa questão do financiamento, a gente depois vai ter que falar dela de uma maneira mais detalhada, porque tem uma polêmica muito grande sobre a questão do financiamento. O problema não é nem o financiamento, o problema é o modelo como ele está sendo colocado, como ele é feito. Você hoje tem uma distorção do modelo, porque você não tem, quem você elege não tem representatividade. Esse político eleito fica longe do eleitor, fica longe da pressão do eleitor. E democracia, que é a segurança do direito, ela só pode ser exercida com pressão da cidadania sobre o político. Caro telespectador, você está percebendo que a intenção hoje do Direito à Justiça em Foco é informar a você toda essa problemática que está ocorrendo no nosso país, lamentavelmente. Então eu pergunto ao Jorge Serrão, é comum que empresas envolvidas em escândalos de corrupção financiem campanhas eleitorais de determinados candidatos? Como você avalia esse financiamento de campanha no país? Eu digo de pessoas que financiam campanhas, ou seja, empresas envolvidas. Isso, aí nós vamos entrar na questão do que aconteceu com a política brasileira e o que aconteceu com a governabilidade no Brasil. Nós aqui nos transformamos num país onde o governo do crime organizado opera, onde temos o crime como uma institucionalização da vida pública. Então, hoje, as grandes decisões, inclusive empresariais, são tomadas em função de esquemas criminosos. Por que isso ocorre? Porque nós temos um Estado sem fiscalização, temos um Estado excessivamente burocrático, que vende a dificuldade para alguém comprar a facilidade, que é o que gera a corrupção, e esses comprometimentos todos, você não consegue fazer nenhum empreendimento hoje sem ter o Estado autoritário lhe atrapalhando. E aí você tem que ter a corrupção para poder minimizar esse efeito do Estado criado para atrapalhar e não para empreender, para permitir a livre iniciativa das pessoas. É aquela história, criar dificuldade para oferecer, no final, a facilidade. Sempre. A lógica desse sistema no Brasil é essa. Muito bem. E o tal lobby, esse deveria ser regulamentado? Olha, o lobby é uma questão legítima. Volto a dizer o que eu expliquei ainda há pouco. Democracia se faz com pressão. O lobby é o quê? O lobby pode ser o exercício legítimo dessa pressão, dessa capacidade de articulação, da abertura de canais de diálogos para se discutir ideias. E hoje está faltando isso aqui no Brasil. Hoje o lobby é tido como uma atividade espúria. Contratou um lobista, esse lobista é o cara que vai ficar encarregado de apanhar grana em alguma empresa que tem negócio com o Estado, que superfatura uma obra ou serviço, e essa grana vai ser repassada a algum político ou a algum partido político para que o negócio possa se desenvolver. Então, isso alimenta um sistema altamente corrupto. Então, esse não é o papel do lobby. O lobby é uma atividade que pode e deve ser regulamentada,
E é legítima, dentro de um Estado democrático, com regras claras, onde você sabe com quem está negociando. Mas não com intenções espúrias, como você disse. Se for lobby oculto para safadeza, esse não é o lobby político. Você empregou bem o termo. Mas aqui no Brasil o lobby tem sido usado nessa feição hedionda das safadezas, das roubalheiras. É verdade. Na realidade, em outros países ocorre também esse tipo de coisas, mas só que quando o agente, o chamado de agente, é preso e se revela a tal corrupção, ele paga caro por isso. Em alguns casos sim, em outros casos não. Nosso país hoje está estarrecido, as pessoas estão de saco cheio, essa é a expressão correta. Esse é o termo correto. Ninguém aguenta mais corrupção, ninguém aguenta mais pagar tanto imposto, pagar tanto juro alto e se ver roubado. E o dólar aumentando? Dólar aumentando, a carestia, a inflação. Mas por que os serviços públicos não atendendo você como deveriam, na contrapartida do altíssimo custo que você tem para arcar com essa máquina estatal que é perdulária, ineficiente, corrupta? E o seu holerite não corresponde a esse avanço excessivo de aumento de dólar, aumento disso. Não, nada corresponde a nada. E tudo que se diz respeito a dinheiro público, a gente não sabe. Gasto público, não temos transparência de nada. Quanto custa um aluno numa escola? Ninguém consegue dizer para você direito. Quanto custa um hospital? Quanto custa uma internação? Então a gente não tem transparência sobre o gasto público. Quando você não tem transparência sobre o que está sendo gasto, isso é o caminho aberto para alta corrupção. Muito bem. Eu então faço a seguinte pergunta para você, meu querido Jorge Serrão. É uma honra tê-lo aqui no programa, sempre, porque você é um espelho legítimo de um jornalista sério. Um jornalista bastante sério e também um jornalista que faz a sua investigação. E você, Laércio Laurelli, é a expressão do espírito libertário que a gente precisa ter no meio de comunicação. Muito obrigado. E que vem da área da justiça, é um desembargador. Então, tem um duplo papel como antigo ator no passado, desembargador depois e hoje um jornalista ativista. Mas é uma honra muito grande fazer isto que eu faço. Porque eu não me escondo atrás do muro. Eu levo ao querido telespectador, ao povo brasileiro, a verdade dos acontecimentos atuais. Não, e hoje é o seguinte, se a gente não discutir direito e justiça abertamente, a gente não vai chegar ao lugar nenhum. Porque nós temos dois problemas no Brasil. Nós temos a injustiça e o judiciário que não está funcionando direito e não permite que se faça justiça. Isso é lastimável. Mas não é só o judiciário. Os poderes no Brasil não funcionam direito. O modelo de Estado no Brasil não funciona direito. Mas você acha então que nós devemos sair às ruas pacificamente para reclamar mais uma vez? Só sair às ruas não resolve. Não resolve. A gente tem que criar canais institucionais que gerem transparência e que exijam transparência e gerem pressão sobre o poder público. Mas escuta, me diga uma coisa, meu querido Jorge Serrão. Eu quero saber quanto custou a mensalidade do meu filho, que eu, em tese, não paguei na escola pública. Quanto custou para ele estudar lá? Quanto custou para o meu primo ser atendido no hospital? Eu quero saber essas coisas elementares que a gente nunca sabe. Certo, mas eu não preciso ter a conivência, no bom sentido, da imprensa? Olha, aí você está querendo entrar num eu preciso problema ter gravíssimo do Brasil. A conivência positiva e séria da imprensa, meu Deus do céu. A imprensa no Brasil, aí vem o problema do nosso modelo de Estado. Se a gente tivesse uma imprensa baseada na livre iniciativa, independente financeiramente, com vontade e disposição política de discutir os temas nacionais relevantes, a gente teria hoje um outro país. Se na Argentina eles tivessem lá meios de comunicação diferentes daquele Clarim, nossa, lá já estaria implantada uma ditadura mais forte que a cubana. Mas a imprensa é séria. O Clarim não deixa. Mas o grupo Clarim é independente. A imprensa é séria. A imprensa é bastante séria no nosso país. A gente tem jornalistas sérios. O modelo de imprensa nosso é que não é sério. O nosso modelo negocial, o nosso modelo econômico da imprensa não é sério. Porque se eu tenho a imprensa do meu lado, eu posso revelar fatos que o povo não conhece, que o povo não sabe.
E o papel da imprensa é esse. É esse, revelar. Liberdade para informar, Claro. liberdade para discutir ideias relevantes. E a gente não está exercendo essa capacidade de direito aqui no Brasil. Mas você acha, então, que existe alguma pressão, censura, esse binômio que eu coloco agora? Olha, eu vou te falar, existe censura, mas existe um crime pior do que a censura, que é a chamada autocensura. Em geral, o corrupto no meio de comunicação, ele promove a autocensura. Ele só veicula o que interessa ao esquema que está bancando ele por trás. Serrão, me diga uma coisa. Você acha que o voto obrigatório ele é bom ou tem que ser eliminado? Olha, voto obrigatório é um atestado de atraso civilizatório. Voto tem que ser uma decisão consciente. É um confronto à democracia. Claro, voto é uma decisão consciente do eleitor cidadão contribuinte. Se ele está a fim de votar, está a fim de escolher, quer exercer sua representatividade, ele vota naturalmente, sem que esse Estado autoritário o obrigue a votar. Então, essa é uma das distorções do nosso modelo que gera corrupção na política. Porque hoje você sabe que tem uma grande massa de miseráveis, e essa massa de miseráveis com grande poder econômico, você junta um dinheirinho, paga para ele na eleição uma graninha e ele vai votar no candidato X que conseguiu amealhar mais graninha para juntar mais voto e depois conseguir. Então vamos informar o telespectador do seguinte: inelegibilidade e ficha limpa. Qual a diferença e como funciona na prática? Pois é, a gente tinha aqui no Brasil, há uns 20, 30 anos atrás, a tal da Lei das Inegibilidades. Certo. Que ela criava uma certa restrição, né? O candidato que tivesse problemas judiciais, de forma transitada em julgada, ele fosse definitivamente condenado sem caber recurso na justiça, ele ficaria impedido de disputar a eleição. Nunca isso conseguiu ser implantado corretamente no Brasil, porque sempre alguém dava um jeito de driblar essa lei. Aí veio um clamor popular, uma pressão muito grande, sobretudo da Igreja Católica, e instituiu a Lei da Ficha Limpa. Certo. A Lei da Ficha Limpa trouxe uma novidade, porque ela flexibilizou de maneira inteligente a antiga Lei das Inelegibilidades. Como? A Lei da Ficha Limpa permite que você, bastando estar condenado em órgão de segunda instância, você já se torna passível de não poder disputar uma eleição. Mas o que acontece no Brasil? Aí vem a jogada, o jeitinho, os esquemas jurídicos institucionais que permitem a concessão de liminares para o cara que não está totalmente condenado, no famoso trânsito em julgado, concorrer. E aí o cara consegue uma liminar e concorre e se elege. Depois que ele se elege, como é que você faz para tirar ele? É difícil. Nossa, é um horror. Aí vira profissão, né? Já é uma profissão. Não, no Brasil é um grande erro. Essa é uma outra questão que tinha que ser debatida exaustivamente aqui. Deputado, senador, vereador não pode ser profissão, não poderia ser profissão. Mas é. Ele tinha que cumprir um mandato e, ok, você cumpriu, tchau, não volta mais. Ou então volta pega uma quarentena grande de uns 4, 8 anos e volta depois. Agora, se perenizar naquele esquema ali, isso cria os esquemas encastelados que hoje a gente não consegue mexer. Uma parcela dos partidos políticos governa por meio de favorecimentos, distribuindo cargos entre várias legendas através de acordos e apadrinhamentos. Como acabar com esse sistema? Olha, não tem como acabar com esse sistema. Esse sistema que está hoje aí, ele existe para ser isso. A lógica desse sistema é ser corrupta, a lógica desse sistema é fazer transações e trocas de favores, clientelismo e patrimonialismo com a máquina do Estado. Então, o que você tem que fazer? Não adianta combater a corrupção. Eu sempre digo isso. Combater a corrupção é enxugar gelo no deserto. O que a gente tem que fazer é mudar o modelo, é promover um radical aprimoramento institucional no Brasil. E como consequência, aí vem o proselitismo que a televisão, lógico, é obrigada a colocar, porque ela tem que noticiar o fato. E noticiando o fato, há também o proselitismo.
Aí fica aquela coisa ridícula que a gente tem acompanhado nesse noticiário sobre corrupção, né? Vem a denúncia de corrupção e depois vem, fulano de tal emitiu uma nota para dizer que não, ele não é corrupto, que ele não levou dinheiro, que ele nem conhece, nunca teve nenhuma relação com a empresa corrupta. Eu vou fazer uma pergunta para você. Aí fica esse jogo de louco. Sim, um acusa, o outro diz que não é, e tá, e como é que fica? Eu vou fazer uma pergunta para você agora, Jorge Serrão, que eu tenho necessidade de fazer. Se você quiser, você responde. Se você não quiser, você não responde. Lula e Dilma sabiam de tudo, ou seja, anteriormente na gestão Lula e agora na gestão Dilma? Olha, sobre todos esses escândalos ligados à máquina pública, presidente ou presidente Lula, presidente ou presidenta Dilma, é impossível que vocês não saibam do que acontecia nas estatais. Nas empresas estatais ou nas empresas ditas de economia mista, é impossível que o controlador majoritário, que é a União, representado pelo presidente da República, não saiba qual é a decisão ou as grandes decisões que são tomadas ali. Então, meus caros, é impossível dizer que vocês não sabiam de nada. Vocês podem não saber de tudo, mas de grande parte eu tenho certeza que eles sabiam. Caro Jorge Serrão, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós retornaremos prosseguindo com esta brilhante exposição de você. Até para Dilma e o Lula darem uma acalmada, né? Tá bom. Você aguarde que logo, logo retornaremos.